A ancilostomose e a esquistossomose são parasitas que afetam milhões de pessoas em várias regiões do país. Ambas são causadas por parasitas eumitas que se desenvolvem no corpo humano, provocando uma variedade de sintomas debilitantes e, em alguns casos, complicações graves. A ancilostomose causada por ancilostomídeos é predominante em áreas com condições de saneamento básico precárias, enquanto a esquistossomose causada pelo Schistosoma mansoni é endêmica em regiões onde o contato com água doce é uma parte comum na vida cotidiana. Os sintomas da barriga d'água são febre, falta de apetite, enjoos, vômitos, tosse, mal-estar, desconforto abdominal, diarreia e calafrio. O agente etiológico da barriga d'água é o verme plateuminto dioico. Os agentes etiológicos da ancilostomose são os vermes nemátodas dioicos. O movimento das larvas pelos pulmões pode causar febre, tosse e respiração sibilante. Quando os vermes adultos se aderem ao intestino, eles causam uma dor na parte superior do abdômen, perda de peso, de apetite e diarreia. A ancilostomose pode ser causada por dois tipos de parasita, Ancilostoma ou Necator americanus. A contração da doença acontece pela penetração do parasita na pele ao caminhar descalço em solo contaminado com larvas no estágio infectante. As larvas, após entrarem pela nossa pele, chegam à corrente sanguínea e depois atingem o sistema digestório. Esses vermes se alimentam do sangue e podem provocar anemia em casos mais graves. O ciclo de vida do Necator americanus e Ancilostoma inclui o homem como hospedeiro, sendo fundamental que as larvas entrem no corpo humano para que os vermes se tornem adultos e se reproduzam. Quando o doente elimina as fezes no ambiente, o solo é contaminado com os ovos dos parasitas. Em condições adequadas, os ovos eclodem em menos de um dia, cerca de 18 a 24 horas. Inicialmente, a larva que sai do ovo não é capaz de infectar seres humanos e se alimenta de matéria orgânica e bactérias presentes nos solos e nas fezes. As larvas então se desenvolvem e passam do primeiro estágio para o segundo e do segundo para o terceiro, sendo esse o último estágio infectante. Para chegar a esse estágio, a larva demora cerca de uma semana. No terceiro estágio, a larva já não se alimenta mais, mas se encontra ativa. Caso não entre em contato com a pele humana, morrerá quando suas reservas acabarem. Após entrarem na pele humana, a larva atinge a corrente sanguínea. Elas seguem até o pulmão, onde adentram o órgão pelos alvéolos pulmonares. Migram então pela árvore brônquica, subindo em direção à laringe e faringe. Ao atingir a faringe, as larvas passam para o sistema digestório, são deglutidas e seguem em direção ao intestino delgado. É no intestino delgado que elas atingem a fase adulta. Nesse local, elas se alimentam e também se reproduzem, liberando ovos que saem com as fezes, os quais podem contaminar o ambiente caso sejam liberados em locais inadequados. O hospedeiro definitivo do Schistosoma manzoni é o homem que elimina os ovos do verme através de suas fezes. O contágio ocorre quando as fezes são eliminadas na água, os ovos eclodem e liberam larvas ciliadas denominadas miracídios. Elas penetram nos caramujos, os hospedeiros intermediários, onde se multiplicam. Após 4 a 6 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercárias e voltam para a água. Nesse ambiente, podem viver por um tempo até penetrar novamente no homem através da pele ou mucosa. Uma vez dentro do indivíduo, os vermes entram na circulação venosa e chegam ao coração e pulmões. Do coração são lançados através das artérias a diversas partes do corpo, sendo o fígado o órgão de localização preferencial do parasito. No fígado, crescem alimentando-se de sangue e depois migram para as veias do intestino. De lá, alcançam a forma adulta, acasalam-se e começam a pôr ovos, dando início ao novo ciclo. A ancilostomose é mais comum em regiões tropicais e subtropicais do Brasil. Ela pode ser encontrada em várias partes do país, mas é mais prevalente em regiões onde as condições de saneamento básico são inadequadas, o que inclui áreas rurais e periferias de algumas cidades. Estados do Nordeste, como Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba, muitas vezes relatam uma maior incidência dessa doença devido às condições climáticas e socioeconômicas. No entanto, a ancilostomose pode ser encontrada em diversas partes do Brasil, dependendo das condições locais. A esquistossomose está presente no Brasil de forma mais intensificada em 19 unidades federadas.
São áreas com transmissão endêmicas que compreendem os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais, com predominância no norte e nordeste deste estado. Como a transmissão ocorre a partir do contato com a larva presente no solo contaminado, é importante tomar alguns cuidados para evitar a doença, sendo o principal deles andar sempre calçado. Para controlar a verminose, é importante também que se construam instalações sanitárias adequadas, evitando a eliminação de fezes em locais inadequados, e que se realize o tratamento dos doentes. Também é necessário ter hábitos de higiene, como andar sempre calçado, lavar bem as mãos após ir ao banheiro, antes de se alimentar e no preparo dos alimentos, lavar bem os alimentos e entre outros. A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros e intermediários infectados. O controle da esquistossomose é baseado no tratamento coletivo de comunidades de risco, acesso à água potável e saneamento básico e educação em saúde. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, concluirá nos próximos meses o processo de produção da vacina Schistovac contra a esquistossomose, que deverá estar disponível para o SUS no final de 2025. Para tratar a infecção intestinal por ancilóstomos, o médico prescreve uma série de remédios, como albendazol e mebendazol, tomado por via oral. Para o tratamento da esquistossomose, o líquido deverá ser removido para alívio dos sintomas. O uso de diurético, uma dieta com pouco sal e restrição de bebidas alcoólicas são alguns pontos do tratamento. Também pode ser necessária a cirurgia.